Olá, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas. Estamos abrindo aqui o nosso Giro Geral desta segunda-feira. E lembrando que o nosso programa tem um programa inédito na segunda e a reprise todas as sextas-feiras a partir das 22 horas. O nosso programa falamos de quê? De rádio, falamos de esporte, né? Também de muita música e muita alegria para você, tá certo? É o nosso Giro Geral aqui pela sua TV Natal. No programa de hoje eu terei no quadro Gente do Rádio uma entrevista com o comunicador da Rádio 96 FM, o nosso querido Marcão. Ele vai falar de tudo aí da sua vida profissional, como iniciou a sua carreira, né? De tudo sobre rádio. É um papo muito bom com o nosso querido Marcão, que é ainda aqui no nosso primeiro bloco. E no segundo bloco nós temos os quadros Tatame Virtual com o professor Itácio Lisboa e também o Balanço do Futebol do Rio Grande do Norte com o nosso querido Silvio José, repórter da Rádio 87 FM e que também participa conosco aqui no Giro Geral. E para encerrar hoje o programa, eu trago para vocês uma banda realmente sensacional. Vamos curtir no passado a banda Grupo Show Terríveis, né? E com Solange Almeida, vamos reviver, né, o passado dessa grande cantora que é a Solange Almeida, e ela que começou, que trabalhou aqui em Natal, na banda, no Grupo Show Terríveis, tá certo? É recordação, é TBT hoje, nesta segunda-feira, aqui para vocês, do Giro Geral da sua TV Natal. Bom, iniciando o programa, eu vou começar agora com o Gente do Rádio, e vem aí uma entrevista com o Marcão da Rádio 96 FM. Ok, aqui na sua TV Natal, no programa Giro Geral, né? E no quadro Gente do Rádio, eu tenho a alegria e a satisfação de ter hoje o Marco Aurélio. Agora, se perguntar Marco Aurélio, muita gente vai ficar sem saber, mas é o Marcão da Rádio 96, está comigo e vai conversar com todos nós aqui da sua TV Natal. Boa noite, Marcão. Boa noite, João Vicente. Boa noite a você que está acompanhando aí o programa Giro Geral, esse programa top, né? Eu tenho uma honra, a felicidade de poder participar, né, como segundo convidado da 96. Grandes nomes já passaram por aí, a exemplo da minha amiga de trabalho Moniquinha, meu amigo Juninho, Riva Júnior, dentre outros aí. E estamos aqui para matar um pouquinho daquela curiosidade dos nossos ouvintes. Muito bem. E vamos começar com aquele que praticamente começou tudo aqui no Rádio FM, né? O Marcão já tem muito tempo de rádio, né? E conhece muita história. Marcão, mas vamos falar da sua história. Como foi que você começou no rádio? Como despertou para ser comunicador? Por exemplo, o Jean Fernandes, você sabe como o Jean Fernandes começou a despertar a vontade de ser comunicador? Como? Dentro de uma caixa de fogão. A mãe dele, é verdade, a mãe dele comprou um fogão, né? O Jean entrou dentro da caixa de fogão, né? E começou a falar, e viu que tinha jeito para coisa, né? Já tinha o time para o rádio, né? Exatamente, olha só, né?
Era para ser o bujão de gás, mas é o Jean Fernandes, né? Já que tudo é fogão. Marcão, como foi que começou a sua vida aí no rádio? Olha, João, eu costumo falar, eu já falei isso muitas vezes, eu costumo falar que eu sou um dos poucos locutores que o rádio veio até a minha pessoa, e não o contrário. Em 86, eu fazia o terceiro ano, né, o pré, e eu queria passar carnaval em Salvador em 87. O que que eu fiz? Eu fui arrumar um emprego de final de ano na Riachuelo, aquela loja, aquele magazine lá da João Pessoa, a loja tinha aberto naquele ano, e eu era atendente de crediário. E o gerente vinha me observando, e certo dia ele disse: Marcos, eu notei que você tem uma boa dicção, uma boa voz. Você não gostaria de falar no sistema de som da loja no final do expediente? Ou seja, para agradecer aos clientes, né, dizer que a loja vai encerrar a tal hora, e aceitei, né, mas até então nunca pensando em ser um radialista, um comunicador. E numa dessas faladas no microfone da Riachuelo, um diretor de rádio estava na loja, me ouviu, subiu lá no segundo andar e se aproximou de mim e falou: você está no lugar errado, você não gostaria de fazer um teste? Na Reis Magos, na época era Reis Magos, né? Aí eu falei: eu, locutor? Sim, você gostaria? Aí eu falei: claro, né? Topei o desafio, fui lá e fui aprovado, né? E estou aí até hoje, né? Então foi meio que inusitada a minha entrada no rádio. Muito bem. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha, né? Agora, É, você tem esse tempo todinho aí na Rádio 96, Marcão? não. Eu comecei lá na 96 e com pouco tempo, acredito que eu tinha o quê? Dois meses de 96, a Rádio Cidade me fez um convite para ir para lá. Então, quando você é novo, você fica muito assim, você não tem uma noção de foco, né, do que é importante, o que não é importante. E eu queria muito ter um horário, já que na 96 eu trabalhava final de semana e era super tarde da noite. E assim, o diretor da Rádio Cidade na época me fez o convite, me ofereceu um horário, apesar de ser um horário na noite, mas era um horário fixo, né? Então eu de lá fui para a Rádio Cidade e a partir daí a gente começou a ir para outras emissoras, que é muito normal no nosso ramo, né? Você passar um tempo numa emissora, depois você recebe um convite mais convidativo para ir para outra, né? Então foi assim. Olha aí. Na 96 FM, depois para a Rádio Cidade. E a sua E caminhada, pode contar aí a caminhada. legal, né? Da Rádio Cidade, eu passei assim um tempo e eu precisava ir a Salvador, porque eu morei lá em Salvador, então eu precisava ter um documento, já que naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade de você ter troca de documentos, e eu precisava ir até lá, a Secretaria de Educação da Bahia, e meu diretor, meu coordenador não queria me liberar, eu pedi demissão, né? Aí quando eu retornei, fui para Tropical, mas não me identifiquei muito, voltei para 96, né? Passei um bom tempo. De lá voltei para a Rádio Cidade, né? Passei também outros quase 5 anos e fui para 95. Né? Passei muitos anos na 95, peguei várias fases da rádio lá em Macaíba, quando ela foi lá para a TV Ponta Negra. Da 95, eu fui convidado para 98 e 5 anos após fui convidado para retornar para 96. Ou seja, eu só não trabalhei o quê? Na Mix, que na época não era Mix, era Tropical, né? Enfim. Sim, esqueci de falar, trabalhei na Cabugi. Cabugi FM era uma rádio light, né? Uma rádio que só tocava músicas bem, aquela programação bem soft. Então, eu posso dizer a você que eu fiz todo estilo de locução, da locução popular, essa que eu faço hoje, aquela pop, a locução mais light. Mas, rapaz, você praticamente foi o fiscal da Anatel, né? Do antigo Detel, porque você Né? passou por muitas emissoras de rádio e evidentemente que hoje já chegou bem mais rádios, né, na faixa do FM e vamos daqui a pouquinho conversar sobre isso. Ô Marcão, mas aí nessas rádios que você passou, todas que você
foi profissional dessa rádio, comunicador. Existia diferença da programação? Existia, mas na colocação da voz, no estilo, existia essa diferença? Se existia, você teve dificuldades em alguma? Eu tive bons professores, né? Eu cito aqui o Terceiro Dantas, que foi um grande diretor, e ele sempre me orientava. É muito comum, locutores, quando estão começando, tentar fazer uma segunda voz que não é a voz dele, ou seja, forçar a voz, né? Ah, E a minha voz, ela sempre foi média grave, né? E eu tinha uma mania de impostar a voz, e o terceiro dizia: você não precisa impostar a voz, porque sua voz já é média grave, então fale o mais natural possível. Então, assim, eu procurei seguir os conselhos e nessa caminhada a gente consegue se adaptar aos diversos estilos, porque quando você fazia uma locução pop, por exemplo, né? A tendência é você falar mais rápido. Quando você fala mais rápido, sua voz cai. Ela fica mais média para aguda. Quando você fala mais suave assim, como fazer um programa romântico, a voz fica mais grave. Então, eu procurei adotar a versatilidade. Tanto é que eu fiz, na 96, por exemplo, eu que fazia as férias do By Night, né, do Josenildo Caldas. Claro que eu fazia uma locução mais calma, assim. Então, eu consegui ser versátil, né? Colocar a voz em diversos estilos. e aí, na 96, Marcão, você já tem quanto tempo de casa nessa última passagem? Bom, agora em julho fez 8 anos que eu retornei, né? Retornei logo no primeiro momento, eu estava sem horário, mas eu fazia parte jornalística, eu fazia entrevistas com as autoridades e acumulava com a locução do final de semana, até que chegou um momento que meu diretor me fez um convite para fazer a Noite 96, né? Então eu já estou há um bom tempo lá e concomitantemente eu faço o Jornal das 6, aquele jornal que tem às 18 horas. Eu faço parte da técnica e quando o Enio viaja, às vezes ele precisa, ele pode me escalar para apresentar, né, para ser o âncora do jornal. Então eu chego um pouquinho mais cedo lá, 18 horas, faço a parte do jornal e quando termina o jornal, a gente começa aí a Noite 96. Muito bem. Enio, que ele falou, é o Enio Cinedino, que Isso. é, né, o diretor da Rádio 96 FM. E Marcão também é jornalista, né, Marcão? Isso, né? Nessa minha caminhada, esse tempo todo que eu tenho, eu trabalhei também como repórter, né? Eu trabalhei, vamos agora para a parte impressa, eu trabalhei na Tribuna do Norte, trabalhei na RN Econômico, que era uma revista, né? Trabalhei na Rádio Cabugi AM, né, como repórter, e na TV Ponta Negra, que foi minha primeira experiência como repórter de TV. Nessa época, eu era locutor da 95, e também repórter da TV Ponta Negra. Eu comecei fazendo o Patrulha Policial, na época não era Patrulha da Cidade, era Patrulha Policial, cujo apresentador era Paulo Wagner, e em seguida que eu fui para outras editorias, né, fazer política, economia, então eu conseguia acumular. Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente está só lá no estúdio, entendeu? E assim, estou muito bem, graças a Deus. Mas você falou em TV, como foi essa sua experiência aí de trabalhar na telinha, né? Porque eu sempre digo, não sei se é verdade, mas eu sempre digo o seguinte, que quem faz rádio, ele tem uma facilidade em fazer TV. Bem, Agora, muitas vezes quem faz TV e vai para o rádio sente as dificuldades, né? sempre, Porque sempre. o rádio você está fazendo ao vivo, tudo é ao vivo, né? Isso. Você, como foi essa sua experiência aí na tela da TV Ponta Negra? Como você bem falou, né, esse meu know-how no rádio me trouxe muita facilidade para trabalhar na TV, principalmente quando você precisava fazer matérias pré-editadas, como a gente fala, né? Então, o poder de improvisação valia bem mais, né, para uma pessoa que já vinha do rádio, ou seja, você muitas vezes você não tinha um texto pronto, né, tinha um off já preparado, então você, pela improvisação, que o rádio nos dá essa excelência, e eu tive muita facilidade, né, para fazer isso na TV, né? Então, assim, principalmente quando eu fazia parte da polícia, né, que
fazia aquelas matérias ao vivo, né, fazia toda aquela narrativa, e muitas vezes eu só tinha as informações, poucas informações que a polícia passava, e eu construía meu texto de improviso, e quase sempre dava certo, né? Muito Então, bem. o rádio me deu essa excelência aí. Você não trabalhou com o J. Gomes, não, né? Na TV Ponta Negra? Quando eu cheguei, quando eu cheguei a Ponta Negra, ele estava na Tropical, né, ele já estava na Tropical. Foi assim, eu vou citar dois monstros do jornalismo policial, o J. Gomes, né, e o Sérgio Costa. O Sérgio Costa trabalhava na TV União, salvo engano. Isso. O J. Gomes era na Tropical. De TV que eu me lembro, e tinha Elizabeth Venturini. Então, era muito normal a gente ir para uma mesma pauta, uma mesma matéria, e chegar lá e encontrar os colegas, né? Então, a gente fazia aquela festa lá, né? Era sempre bacana, né? Então, assim, logo no começo, eu não tinha ainda o traquejo da linguagem policial. Então, eu tive, assim, bons professores, digamos assim, né? O J. Gomes, por exemplo, me dava muita dica, né? E então, eu comecei a traçar o meu perfil, mas foi bacana essa experiência aí. Marcão, me diga uma coisa. Como você avalia hoje o rádio do Rio Grande do Norte? Hoje está todo mundo na mesma faixa, né? Veio as emissoras de AM, houve a migração para o FM, algumas trouxe até a sua programação do AM, mais ou menos para o FM, né? Uhum. E as emissoras de FM que já estavam lá nessa faixa. Como você avalia hoje a questão do rádio aqui no Rio Grande do Norte? Olha, as emissoras, elas precisaram se reciclar, se reinventar, porque nós temos um concorrente muito grande, não só o rádio, como a TV, que é a internet. Então, além da parte de programação musical, ela teve que dar uma reciclada, e principalmente na parte do conteúdo. A gente sempre falava assim, quem quer ouvir notícia vai ouvir o rádio AM, quem quer música vai para o FM. Então, hoje está tudo muito, muito nivelado, ou seja, você tanto pode escutar música em alguma emissora de AM, como você vai ouvir notícia nas rádios FM. Né? Eu tiro pela emissora que eu trabalho, ela está seguindo muito aquela linha de você trabalhar com imagem também. Então, você consegue pegar um pouco do público da TV, né? Você faz a parte do rádio, mas você tem o conteúdo lá de televisão, né? Então, nesse sentido aí de inovação tecnológica, elas precisaram dar esse boom, né? Porque a gente não pode mais conceber o rádio há 30 anos atrás, 20 anos atrás, que era aquela coisa bem engessada, bem monótona. Então, hoje está muito mais dinâmico, tanto as emissoras de AM que migraram para o FM, como as próprias FMs. Agora também eu entendo, sabe, Marcão, que com a chegada, que vai chegar, evidente, do rádio digital, o rádio digital é mais ou menos isso, é o rádio com imagem, né? É o rádio que você, como fosse uma TV digital, você vem, a internet também é o berço disso aí, para que o rádio digital se torne como mais ou menos está hoje. É por isso que as emissoras estão já saindo na frente, né, já adaptando essa situação para as plataformas aí, YouTube, Facebook, essas coisas, né? Mas o rádio digital vai ser dessa maneira, né? E eu acho que quem ganha muito é o ouvinte, porque vai ter a qualidade da imagem, porque eu vejo, pronto, a 96, né? A 96 ele coloca lá uma matéria, né? E coloca também a imagem, o trânsito, a imagem na rua, né? Coloca uma matéria do área policial, né? Aí coloca a entrevista. A 96, eu entendo que está mais próxima desse rádio digital. Isso, a 96, ela tem assim uma grande parceira, que é a Jovem Pan de São Paulo, né, que é uma das maiores emissoras de FM do Brasil, né, o grupo Jovem Pan, um grupo muito forte, e eles já vinham trabalhando nessa questão de rádio com imagem, né? Então, por essa aproximação que ambos os diretores da Jovem Pan com nós temos, né, eles têm, então a gente também seguiu essa tendência que é mundial, né?
não é uma coisa só daqui do Brasil. É uma tendência das emissoras. Não é que o FM, o rádio, vá ser uma TV, até porque cada veículo é um veículo. A TV jamais vai ser um rádio e o rádio jamais vai ser uma TV, mas ela pode se aproximar para você suprir justamente a ausência da imagem, que é o que acontece no rádio. Exatamente. E a sua visão aí, essa chegada aí da Rádio 97 FM, né? Que foi adquirida aí por dois grupos fortes, né? O grupo Haroldo Azevedo e o grupo Agnello Cândido, né? E adquiriram a Rádio 97, que era antigamente dos Diários Associados, passou para o Sistema Opinião e agora foi para a mão desses empresários. E fala a boca pequena, né? Que vai ser uma rádio desse estilo. É uma rádio com imagem, com qualidade. Isso. Né? Como é que seria essa chegada da 97, Marcão? Toda emissora, quando ela vem para o mercado, ela é muito bem-vinda, até porque o mercado ele precisa se movimentar, né? Então, assim, a 97 vem aí com esse know-how de dois grandes empresários, né? O Cândido, né? O Agnello e o Haroldo Azevedo, que é um homem do rádio. Então, eles têm a expertise, né, para isso. Estão investindo em equipamentos, né, tecnológicos, e também o material humano, que é importante, né? Tem excelentes nomes que vão compor a equipe da 97, a programação deles está bem parecida com o que a 96, 98 e 95 fazem, e, aliado a isso, vão colocar aquela pitada de jornalismo. Então, eu acho que é legal, né? Você ter um concorrente de peso, assim, para que o ouvinte ganhe, né? Que quem vai ganhar é o ouvinte. Marco Aurélio, grande Marcão da 96 FM. Meu amigo, foi um prazer esse bate-papo com você aqui no nosso Giro Geral, no Gente do Rádio, né? E convidar o Marcão, tá toda noite, agora não, porque a pandemia tá tendo aí, passa 15 dias na rede e 15 dias lá na rádio, não é verdade? É verdade, Eu que agradeço aí pelo convite, né? Quando eu fiquei sabendo que eu iria participar desse programa, fiquei muito feliz, porque, como eu já lhe falei logo no começo, grandes nomes passaram por aí, né? E estou à disposição para voltar em outras oportunidades, né? Continue aí com o programa Giro Geral, que é fantástico. Beleza, Marcão, um abraço, meu amigo. Outro. Olha aí, entrevista com o nosso querido Marcão, não é? Foi muito boa essa entrevista, um bate-papo, né? Um bate-papo no Gente do Rádio com o nosso querido Marcão da Rádio 96 FM. Olha, minha gente, no segundo bloco eu tenho Tatame Virtual com o professor Itácio Lisboa e também o balanço do futebol do Rio Grande do Norte. E vamos rever o Grupo Show Terríveis, né? A banda Grupo Show Terríveis aqui no seu programa Giro Geral da sua TV Natal, tá certo? É no segundo bloco, estamos encerrando o primeiro, daqui a pouquinho nós voltamos, segura, é bem rapidinho, hein? É bem curtinho, é igual coice de bacuri.